Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Aqui quem fala é a professora Ana Beatriz. Nessa videoaula nós iremos trabalhar, gente, as questões da aula 1, aula 2 e aula 3 da nossa apostila de março, que correspondem às questões da número 1 até a questão número 12, tá? Da nossa apostila de março. A gente vai trabalhar nessas três primeiras aulas o seguinte tema: nós vamos falar sobre a cidade e a arte pública. Então vamos lá, gente. As cidades, elas são formadas por pessoas, né? Casas, ruas, bairros. Algumas delas têm rios e lagos, outras são banhadas pelo mar, umas têm mais campos e vegetação, outras mais carros, edifícios, né? Enfim, há uma grande diversidade delas. Elas são uma forma de expressão dinâmica e coletiva. As instituições públicas, como a prefeitura e a Câmara dos Vereadores, têm grande parte da responsabilidade de gerenciar e transformar a cidade, mas as associações de moradores e outras organizações civis têm um papel cada vez maior em sua administração. Em geral, é também o poder público que institui regulamentações e usos e contrata intervenções artísticas para áreas públicas. Algumas vezes, instituições particulares fazem esse papel, em alguns casos, arquitetos, paisagistas, urbanistas contratados para debater, opinar, projetar e transformações urbanas, convidam artistas para que deem mais vitalidades a edifícios e espaços urbanos. Muitas ações artísticas ocorrem nos espaços públicos por iniciativa dos cidadãos. Essas intervenções podem ser autorizadas ou não, porque existe o que, gente? A regulamentação, né? E algumas vezes ultrapassam o limite da legalidade. Quando a gente vê, por exemplo, pinchações, né? A gente vê muito pinche, grafite, né? Em áreas públicas, muitos fazem isso sem autorização, né? Então, nessa aula, nós vamos conhecer alguns lugares, bairros e cidades que foram modificados pela presença da arte, seja por iniciativa pública ou pelos cidadãos. Então, vamos pensar em como a cidade pode se relacionar com o processo criativo de um artista. Então, a gente tem aí, gente, a fonte dos Quatro Rios, que é uma fonte lá de Roma. Olha só que linda. Essa fonte, gente, ela foi concebida pelo arquiteto e escultor italiano Gian Lorenzo Bernini no período chamado de Barroco, tá? Então, essa fonte surgiu no período Barroco. Naquela época, os chafarizes eram um elemento essencial na decoração urbana. Nesse famoso conjunto, o escultor ele celebra o encontro da natureza com a cidade, com figuras alegóricas que representam os rios mais importantes de 4 continentes. Seu projeto promove também um encontro com a história ao colocar no centro da fonte um obelisco construído pelos romanos na antiguidade. Então, o que seria o barroco, né? O barroco é o nome dado à produção artística que dominou o fim do século XVIII e a primeira metade do século XIX, e que na arquitetura, aliás, século XVII, né, e a primeira metade do século XVIII, e que na arquitetura consiste em um estilo ornamentado usado principalmente na decoração de igrejas. Olha só que linda essa igreja. A gente vê muito isso na Itália, né? E o que são as figuras alegóricas? Na escultura são figuras humanas que representam conceitos. Então, figuras alegóricas são figuras humanas que representam algum conceito. No caso da fonte dos Quatro Rios, a gente tem aqui, né, humanos que representam o quê? As figuras representam os rios, né, dos 4 continentes. Então, a gente tem a representação da Prata na América, a gente tem a representação do Rio Nilo na África, de Ganges na Ásia, e a gente tem Danúbio na Europa. Entenderam? Então, figuras alegóricas são sempre figuras humanas que representam algum conceito.
Conheça algumas famosas pinturas alegóricas. Então vamos lá, a gente tem essa figura que é uma obra muito famosa de Sandro Botticelli, que chama Uma Alegoria. A gente tem também essa obra que chama Primavera, de Sandro Botticelli. Nós temos também Leda e o Cisne, de Jean-Léon Gérôme, né? Esses são 3 grandes famosas pinturas alegóricas. Cada um tem um significado bem específico. Falando sobre o Brasil, vamos conhecer também o grupo Tá na Rua. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse grupo Tá na Rua. Gente, o grupo Tá na Rua é formado por um coletivo de atores, tá? É um grupo de teatro que busca os espaços livres, abertos da rua para poder fazer teatro. Esse grupo ele surgiu em 1980, no Rio de Janeiro, encabeçado pelo ator e diretor Amir Haddad, um defensor de novas políticas para a arte pública. O Tá na Rua ocupa um sobrado no bairro da Lapa, onde realiza oficinas teatrais, ensaios e celebrações, resgatando a dramaticidade das festas populares em seus espetáculos. O grupo atua cada vez mais próximo de sua plateia. E o que são as políticas para a arte pública? Como a gente leu aqui, né? O criador, né, do Tá na Rua, ele é um defensor de novas políticas públicas para a arte. E o que são as políticas públicas para a arte? Então, são formas, gente, estabelecidas pelo poder público de incentivo, de apoio, de financiamento para as manifestações artísticas gratuitas, abertas ao público e praticadas geralmente em ruas, parques e praças, tá? Então, isso são as políticas públicas para a arte pública, né? É o incentivo, apoio, financiamento. Vamos para as nossas atividades da aula 1. Então, olha só, vocês vão responder aqui na aula 1. Questão 1. O que foi o Barroco? Tá muito fácil, né, gente? Questão 2. Foi uma obra do período Barroco. A Fonte dos Quatro Rios, em Roma, Casa de Garrafas de Plástico, em Misiones, Argentina, ou quadro Os Operários, de Tarsila do Amaral? Questão 3. Defina figuras alegóricas, em seguida cite exemplos de algumas conhecidas. Questão 4. O que são políticas para a arte pública? Tá muito fácil, então vocês vão responder, vão assistir aqui, né, o videozinho e vai responder essas 4 questões da aula 1. Vamos então agora para a aula 2. Aula 2. Gente, o que a gente vai estudar na aula 2? A gente vai continuar falando sobre a cidade, a arte pública, a gente vai falar sobre o Claes Oldenburg, a gente vai falar também sobre os pioneiros da arte pública no Brasil. Então, vamos lá. Quem foi o Claes Oldenburg, né? O artista sueco, naturalizado norte-americano, ele interessou-se desde o início dos anos 60 em fazer representações ampliadas de objetos de uso cotidiano. Ou seja, pegar coisas do uso comum, né, cotidiano, e ampliar, fazer uma representação grande. Então, inicialmente, ele fez objetos de gesso, depois produziu esculturas maleáveis, feitas de tecido, recheadas de espuma, como grandes almofadas. Mais tarde, ele e sua esposa realizaram vários projetos monumentais para espaços públicos usando aço, alumínio e fibra de vidro. Caixa de fósforo. Gente, isso aqui é uma obra, né, do Oldenburg. A escultura Caixa de Fósforo ela foi encomendada ao artista como parte do projeto que preparou Barcelona, na Espanha, para as Olimpíadas de 1992. Então, é uma caixa de fósforo, algo do uso cotidiano, só que maximizado, né, maior, enfim, foi uma encomenda feita por ele. Vamos falar também, gente, sobre os pioneiros da arte pública no Brasil. Quem foram, gente, os primórdios, né? Quem foi que marcou o início da arte pública no Brasil? Gente, foi o mestre Valentim e o Aleijadinho. Vocês já devem ter ouvido falar sobre eles. Então, ambos eram mulatos e foram contemporâneos. Então, o mineiro mestre Valentim, ele projetou o primeiro local público de lazer do Rio de Janeiro, então capital do vice-reino, né, o passeio público, inaugurado em 1785. Foi ele também o responsável pelas peças de arte pública, isto é, os chafarizes para abastecimento de água
e as fontes ornadas que foram instaladas no jardim. Então, entre as que se conservaram até hoje estão as esculturas hidráulicas fundidas em ferro, que representam 2 jacarés na fonte dos Amores. Em Minas Gerais, com a opulência resultante da exploração do ouro, descoberto no final do século XVII, surgem cidades que foram densamente povoadas e tomadas por uma intensa vida econômica, política e cultural. Nesse contexto, na cidade de Congonhas do Campo, foi construído o primeiro espaço público em que um conjunto arquitetônico foi concebido com um monumental arranjo de esculturas, que é o chamado Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, obra realizada pelo arquiteto e escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho. Então, o mestre Valentim foi o responsável em projetar o primeiro local público de lazer do Rio de Janeiro, e o Aleijadinho foi o responsável por construir o primeiro espaço público na cidade de Congonhas do Campo. Tá aí, né, a igreja, né, o Santuário Senhor Bom Jesus de Matozinhos, feito aí em 1757 pelo Aleijadinho. Vamos para as atividades, gente. Vamos para a atividade agora da aula 2. Então, vocês vão responder. Olha só. Aula 2, questão 5. Fale um pouco sobre o artista sueco naturalizado norte-americano, Claes Oldenburg. Vocês vão falar um pouquinho sobre Oldenburg, um pouquinho sobre ele, sobre sua vida, enfim. Questão 6. Foi encomendada ao artista Oldenburg como parte do projeto que preparou Barcelona, na Espanha, para as Olimpíadas de 1992. O que foi encomendado? Letra A, o caranguejo da Rua da Aurora, a escultura Caixa de Fósforo, ou Stop Telling Woman to Smile? Quais dessas obras foram encomendadas para a Olimpíada de 1992? Questão 7. Quem foram os artistas pioneiros na arte pública do Brasil? Gente, tá muito fácil, né? Questão 8. Foi o arquiteto e escultor responsável por fazer o Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, monumental que deu origem ao primeiro espaço público construído na cidade de Congonhas do Campo. Quem foi, gente? Letra A, Mestre Valentim. Letra B, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, ou Eduardo Cobra? Vocês vão responder. Vamos agora para a nossa aula 3. Aula 3. Aqui a gente vai falar sobre arte pública, a gente vai falar sobre o teatro e sobre a cultura musical urbana. Então, vamos lá, gente. Vamos para a definição. O que é a arte pública? Então, em linhas gerais, a arte pública é aquela que acontece fora dos ambientes comuns da arte, que são museus, galerias, né? Ou seja, representam um estilo de obras que fazem parte do cenário público das cidades, né? Nesse quadro, o mais importante não é a definição propriamente dita do que é arte pública, mas sim o seu objetivo. Afinal, esse gênero artístico, ele nasceu com a proposta de tirar o caráter elitista da arte, né? Só a elite pode participar da arte e assim democratizar a arte para o público mais amplo, né? Que não tem o hábito, por exemplo, de visitar museus, galerias. Então, a expressão arte pública, ela passou a ser um conceito, né? Então, percebemos que o teatro de rua, ele faz parte também dessa manifestação pública do ser humano que nasceu nas ruas. Então, o teatro, gente, ele se enquadra também, tá, na arte pública. Por quê? Porque não foi a sala que inventou o teatro. Foi o teatro que criou as salas, arenas e essas coisas. Mas ele não nasceu em espaços fechados, ele nasceu nos espaços abertos. Então, o teatro, gente, ele é uma manifestação dos espaços abertos. Então, foram criadas salas, foram criados, né, lugares para se manifestar esse tipo de arte, mas o teatro, ele surgiu em espaços abertos. Por isso, o teatro, ele é considerado, sim, uma expressão de arte pública, né? Então, quando trabalha nos espaços abertos, não trabalha para uma minoria ou um grupo, né, majoritário. Trabalha para a sociedade como um todo. Então, a gente tem uma fotinha, né, de um teatro feito aí nas ruas, uma arte pública. E a cultura musical urbana, gente? Vamos falar de música. Então, a produção cultural contemporânea pode estar relacionada aos costumes locais.
Muitos artistas, então, estão interessados em resgatar tradições, acrescentando um olhar contemporâneo e uma pitada de influências externas aos saberes ancestrais. Na música, diversas tradições se misturam de forma quase natural, mas é sempre possível retomar a força de um ritmo tradicional. Esse movimento de resgate aconteceu em épocas diferentes, né, na cultura musical em 3 regiões do Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, na Bahia e no Pernambuco. Pessoas e grupos que participaram desse movimento de resgate. A gente tem aí, gente, a cultura pampeira no Rio Grande do Sul, com o representante Vitor Ramil. A gente tem também a cultura afro na Bahia, que foi resgatada pela banda Olodum, pelo Luciano Gomes dos Santos. A gente tem também a cultura Bang Beat em Pernambuco, que é Chic Science e Nação Zumbi. Gente, quem paga, quem banca, quem financia a arte na cidade, a arte pública? Então vamos lá. Gente, até o século XX, a gente pode dizer que a arte pública ela estava a cargo do Estado, da Igreja e de mecenas, com o fim de celebrar ou comemorar conquistas, reafirmar o poder de grupos e pessoas, estimular a fé, melhorar os equipamentos urbanos ou mesmo embelezar os espaços de convívio social. Hoje, a arte com a qual a gente convive na cidade nem sempre é proposta por instituições, nem sempre ela é proposta por igreja, por Estado, né? Ela pode ser fruto de iniciativa dos próprios cidadãos das cidades, ok? E é isso, gente. Vamos agora para as atividades da aula 3 da nossa apostila. Então, aqui a gente vai falar sobre patrimônio cultural, enfim. Questão 9. O mural Etnias de Eduardo Cobra, que fica no Boulevard Olímpico da Praça Mauá, possui 15 metros de altura e 170 metros de comprimento e retrata 5 rostos indígenas de 5 continentes diferentes: os Uli da Nova Guiné, os Morsi da Etiópia e os Caim da Tailândia, os Supis da Europa e os Tapajós das Américas. Esse mural teve como objetivo representar a paz e a união entre os povos. Então, é uma obra, presente aí numa praça, Pode-se dizer que essa obra é arte pública por ser, vocês vão marcar a alternativa correta, letra A, um panorama e estar ligada a uma totalidade de representação indígena sobre a terra. Letra B, fisicamente acessível e modificar a paisagem circundante de modo permanente ou temporário. Letra C, uma tendência da arte contemporânea em que o artista, sem elaboração formal, promove um debate cívico. Ou letra D, cabível em locais abertos ou fechados, de modo a propiciar que o espectador seja parte integrante da obra. Vocês vão responder. Questão 10. O teatro é considerado arte pública por quê? Questão 11. Na música, diversas tradições se misturam de forma quase natural, mas é sempre possível retomar a força de um ritmo tradicional. Esse movimento de resgate aconteceu em épocas diferentes na cultura musical em 3 regiões do Brasil: Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Cite exemplos de pessoas e grupos que participaram desse movimento. Questão 12. Até o século XX, quem pagava pela arte pública? E hoje, como acontece na maioria das vezes? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fica aqui a explicação das nossas 3 primeiras aulas. Aguardo vocês responderem as questões. Não deixem de responder as 12 questões. E até a nossa próxima aula.